porque tem um material exclusivo para você. Nossa equipe de reportagem conversou com a familiar de uma das vítimas do falso pastor, o Natalino, aquele mesmo que a gente viu no bloco anterior, que matou a ex-companheira a golpes de terçado na semana passada lá em Capixaba, no interior do estado. E nessa entrevista exclusiva, você vai saber um pouco sobre a face cruel desse criminoso, desse monstro, que lá nos anos 2000 estuprou e assassinou uma mulher que o rejeitou. Luan Rodrigo e o material exclusivo na tela da TV Gazeta. Na manhã de quarta-feira, dia 11 de junho, Auricleia Lima do Nascimento foi assassinada pelo seu marido, este homem, Natalino Santiago. O motivo? Ele não aceitava o fim do seu relacionamento. Natalino se auto-intitulava pastor, inclusive liderava as obras desta igreja, localizada ao lado da humilde casa onde o crime aconteceu, zona rural do município de Capixaba. Como se não bastasse a crueldade do crime, a polícia descobriu rapidamente que Natalino, o falso pastor, já era condenado por 2 homicídios e 1 estupro. No sistema de segurança pública constava um mandado de prisão em aberto. Ele estava foragido da justiça. 4 dias após o feminicídio de Auricleia, ele foi encontrado pela Polícia Civil. Um popular que tem meu número, que eu costumo distribuir meu número para as pessoas, me ligou e disse: delegado, eu vi ele aqui, tá no meio da mata e ele disse que quer se entregar. Então eu fui com o policial civil, chegamos lá, ele saiu da mata, se entregou prontamente, sem resistência, sem nada, porque ele estava com medo da população matar ele, porque tinha diversas pessoas. E por questão de segurança, nós resolvemos trazer ele para Rio Branco, porque na delegacia de Capixaba não dispõe de segurança, né? Mas o passado de Natalino veio à tona e o que chamou mais a atenção é que seu primeiro crime também foi um feminicídio. A vítima do ato brutal foi Silênio Marcílio de Oliveira. O crime aconteceu em um domingo, dia 3 de setembro do ano 2000. Nosso departamento de jornalismo conseguiu encontrar uma das sobrinhas da primeira vítima de Natalino. Ela concedeu uma entrevista exclusiva à nossa equipe de reportagem. Ela detalha a relação próxima que Natalino tinha com a família. A minha tia Silene era casada com meu tio Edmilson, né? Morava na zona rural, Senador Guiomar. Natalino era conhecido da família e ele tinha uma paixão de repente, sei lá, pela minha tia. Só que a minha tia nunca deu moral, minha tia nunca deu, nunca correspondeu, porque a minha tia já era uma moça comprometida com meu tio. Ele viu que nem o irmão da minha tia estava em casa e tentou abusar da minha tia. Minha tia entrou em luta corporal com ele, correu dentro da casa. E aí ele ainda machucou, bateu nos meus 2 primos, né, um de 3 e outro de 5 anos. Minha tia conseguiu correr para pedir ajuda, mas como é colônia, uma casa da outra fica muito longe, né, abaixo de 1 quilômetro, 2 quilômetros. Foi nesse ente aí que ele deu uma furada na minha tia caiu, e foi quando ele começou a dar facada na minha tia. E ele deu no pescoço, igual ele fez ontem da vítima. A minha tia caiu, ele virou a minha tia e começou a perfurar a minha tia, com mais de 37 facadas. Na época, a Silene tinha 2 filhos, um menino de 6 e uma menina de 3 anos de idade. Ambos viram a mãe ser agredida, esfaqueada até a morte. Mas a crueldade não parou por aí. E depois que a minha tia estava morta, ele abusou da minha tia, estrupou a minha tia na frente dos meus 2 primos. E nesse tempo a minha tia estava grávida de 2 meses. Após matar Silene, Natalino fugiu do local. Tarde da noite, as crianças ficaram com medo de voltar para casa e deitaram ao lado do corpo da mãe. A filha de 3 anos mamou, mesmo a mãe estando sem vida. Ele conta que a minha prima falou que estava com fome. E foi no momento antes que ele tirou a roupa da minha tia, que a minha tia já estava de baby doll. Ele deitou a minha prima de um lado do braço e deu o peito para minha prima mamar. E ele deitou do outro e dormiu. E só no outro dia,
de manhã, quando amanheceu o dia, que ele foi para casa, porque tem tanto é escuro, né? E ele é criança, era uma criança de 5 anos. E os dois ficaram deitados ao lado do corpo? Dormiram a noite todinha do lado do corpo da minha tia. No outro dia eles pediram socorro. E aí eles saíram, foram para casa e foi quando ele falou pro tio dele que o Lino, Natalino, tinha matado minha tia. A mulher falou ainda sobre o fato de Natalino Santiago se identificar como pastor e detalhou o seu poder de persuasão, classificando ele até mesmo como um psicopata. Pelo esse fato, né, da gente ter descobrido esse lado dele, frio, calculista, né, que gosta de arquitetar as coisas. Então a gente vê assim que o gostar dele, a possessividade dele chega a esse extremo. Então assim, a gente vê assim que ele é um monstro. É aquele verdadeiro ovelha em pele de cordeiro. Quando falou que ele era evangélico, que ele era pastor, a gente não acreditava, porque a gente já sabia da índole dele, do caráter dele, né? Do que ele é realmente. Quem é o Natalino? Ele é um psicopata, porque quando aconteceu isso com a minha tia, ele saiu da colônia e o meu tio já estava na casa da minha avó, e era do lado da casa da tia dele. Ele estava escutando tudinho o que o meu tio estava falando, que a Silene tinha sumido, que o meu tio estava preocupado, ele estava escutando. E ele chegou na casa da tia dele toda cheia de sangue. Só que ele passou pro banheiro, ele tomou banho, ele tentou tirar o sangue da roupa dele, ele tentou se arrumar, se limpar. Então, uma pessoa dessa que, eu fiz isso assim, por momento assim, de fraqueza, por momento de besteira, de loucura. Não, como é que ele vai fazer isso tudo? Quando ele matou, ele jogou, até entanto não foi achada a faca, porque ele jogou dentro do garapé. Então ele arquitetou, ele planejou tudo direitinho. Então ele estava tirando as provas contra ele mesmo. Pouco tempo depois, Natalino Santiago foi preso e condenado pela justiça. Ele cumpriu parte da pena em regime fechado e depois foi colocado no semiaberto. Este mandado de prisão consta que, por descumprimento, ele deveria voltar para o presídio. Após matar Auricleia na última semana, Natalino fugiu, mas foi preso no sábado pela Polícia Civil. Seu caminho agora será direcionado pela Justiça. Ao invés de a Bíblia, Natalino Santiago agora carrega consigo 4 crimes, sendo 3 mortes e 1 estupro. A vida de Auricleia do Nascimento agora passou a ser apenas uma estatística para o crime de feminicídio. Natalino Santiago se escondia atrás da Bíblia e utilizava a bondade e seu poder de persuasão para enganar os mais frágeis. Afinal, não foi um pastor que matou uma mulher, mas sim um criminoso que utilizava a Bíblia como disfarce.